Esse é o Aleph, de 7 anos de idade. Bem-humorado, ele mostra seus dotes com a dança e nos conta que quer ser, no futuro, um piloto de corrida. Mas, enquanto isso, ele aguarda ansioso por um doador de medula óssea. Em 2011, ele tinha 3 anos e a gente descobriu que ele tinha leucemia. Ele fez um tratamento de 2 anos e meio, acabou o tratamento, tudo ok, sem ter ocorrência, sem muitos problemas. Ficou 1 ano e meio sem terapias, só acompanhando com exames de rotina. Em maio de 2015, ele começou a ficar cansadinho, a gente começou a notar que ele não estava muito bem, estado clínico dele. Fizemos os exames novamente e foi constatado que realmente a leucemia tinha voltado. Começamos tudo de novo, um tratamento um pouco mais, com drogas mais agressivas, mais pesada do que a primeira vez. E ele, nesse processo todo de volta da doença, ele precisaria de um transplante de medula. Então, ele precisa de um doador. No Brasil, tem aproximadamente 3 milhões e meio de doadores cadastrados e não tem um doador compatível para ele. No mundo todo, tem aproximadamente em torno de 20 milhões de cadastros e também não tem um doador para ele. Ou seja, ele não tem um doador hoje que seja compatível para um transplante de medula. Assim como o Aleph, muitas crianças, jovens e adultos que precisam desse transplante não encontram um doador compatível no mundo todo. Apenas 30% das pessoas que precisam de um transplante de medula encontram essa doação na família. Os demais precisam encontrar esse doador na população e a chance de encontrar esse doador compatível é de 1 a cada 100 mil. Isso acontece porque muitas pessoas desconhecem o processo de doação e assim têm medo de doar. Então, a primeira coisa importante é saber o que é a medula óssea, porque as pessoas doam, às vezes nem sabem, pensam que a medula é a medula espinhal. Isso é muito comum, confundir com a coluna e achar que a medula que vai ser doada é aquela coisa dentro da coluna. Não é isso. Medula é a parte interna de qualquer órgão. A gente usa esse termo para dizer a parte interna, no caso de medula óssea, a parte interna do osso. Então, o que é medula óssea? A parte interna do osso, onde a gente produz os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e a plaqueta. Então, as células-mãe do sangue, que dão origem ao sangue, ficam dentro do osso. Quando a gente doa medula, a gente está doando o que é conhecido popularmente por tutano. Então, sabe quando a gente quebra um osso de galinha e ali dentro vê aquele tutano? Então, isso é medula óssea. Já a doação é feita em 2 etapas. Na primeira fase, você deve fazer um cadastro em um hemocentro na sua cidade e colher um exame de sangue simples, apenas isso. Esse sangue irá para um teste de compatibilidade em um laboratório e o resultado ficará cadastrado no Banco de Doação Nacional. Esse é o processo que essas pessoas estão fazendo na Santa Casa de São Paulo. Eu acho que todo mundo que vem doar tem que pensar que outra vida depende da sua, que você pode salvar outra vida. Então, em nenhum momento eu tive medo, eu sei que o procedimento é super tranquilo e a gente veio para ajudar, no caso, uma pessoa da família, mas não só ela, todas as pessoas que necessitam, e eu sei que isso pode ser muito importante para alguém, né? Na minha situação, não só ela, mas quem precisar, a gente está disposto a ajudar. Porque com um ato desse que é tão simples, pelo que nos explicaram aqui, a gente pode estar salvando muitas vidas. Caso haja em algum momento compatibilidade entre o seu sangue e o de um paciente, você será convocado para a segunda etapa e então fazer a doação. Tem 2 formas de doar. A primeira forma é a gente colher diretamente do osso e aí o osso escolhido é o osso da bacia. Então é no mesmo lugar que você toma injeção na nádega atrás, a gente vai colocar uma agulha, vai aspirar várias vezes até tirar uma quantidade de células de lá que seja suficiente para aquele paciente. Então, para que o doador não tenha dor, esse tipo de coleta, que é a coleta da medula na bacia, é feito em centro cirúrgico e o doador recebe uma anestesia. A outra forma de doar é a gente coletar da veia e fazer uma filtragem semelhante à diálise. O doador precisa receber uma medicação por 5 dias. Essa medicação estimula muito a produção dentro do osso, do sangue, e essas células-mães começam a migrar para as veias. Aí, então, depois de 5 dias, o doador pode vir ao hemocentro, aí ele não precisa internar, é uma coisa que é feita, ele só passa o dia e vai filtrar esse procedimento assim, numa máquina, pega uma agulha, pega a veia dele, o sangue passa por uma máquina, a máquina separa as células-mãe numa bolsa e devolve para ele o sangue dele.
Arthur é um exemplo de quem fez o transplante de medula para salvar a vida. Aos 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com leucemia. Após várias sessões de quimioterapia e uma recaída, os médicos disseram que ele precisaria do transplante. E por sorte, como diz o pai dele, há 1 ano e 4 meses a irmã de 17 anos pôde ser a doadora. Segundo os especialistas, a chance de encontrar um irmão compatível é de apenas 25%. Nossa, é muito difícil mesmo. Inclusive lá a gente passou por muitas situações, né? De criança que não aguentou esperar, porque hoje em dia a pessoa tem medo, né? Tem medo de acontecer alguma coisa, mas é uma coisa normal. Tranquila, porque a minha filha mesmo, ela doou num dia, no outro dia ela teve alta. E quando depois de um mês, ela é toda recomposta de novo, né? Uma coisa muito... Não tem por que não doar. Não tem. Hoje, com 10 anos, tímido e grato pelo transplante e a volta à escola, Arthur se emociona quando seu pai fala da mudança de vida que o transplante trouxe. Mudou tudo, né? Ele teve uma segunda chance de vida, né? Porque se não fosse isso, hoje ele não estava aqui hoje. Tipo assim, é uma segunda chance de vida mesmo, né? Uma nova oportunidade pra gente, principalmente. Que a gente olha para trás e fala, nossa, quanta coisa que a gente perdia tempo, né, com ele, né? Que a gente só trabalha. Aí fala, não, agora eu vou aproveitar mais, que Deus me deu uma nova chance com o meu filho, eu vou aproveitar. Até ele mesmo fala. Até ele mesmo fala, nossa, eu tive sorte, pai. Você acha isso, Arthur? Você teve muita sorte? Sim. É muito importante mesmo, nossa. Porque é uma coisa, tipo, uma pequena quantidade de sangue, né? Dá para salvar uma vida que... Não tem o que pague. Não tem. Não tem isso aí, não tem o que... Não tem mesmo. Você vê uma criança, o que passa, né? Depois no transplante. Você vê a alegria que transforma uma criança, um adulto. É uma coisa sem explicação mesmo. Tá feliz, Arthur? Tô. Bastante? A medula óssea não é importante apenas para tratar a leucemia, mas uma série de doenças. E mais recente no Brasil, para tratar a esclerose múltipla. A terapia já provou ser efetiva e nos últimos 5 anos, estudos feitos em vários países, dos quais o Hospital Albert Einstein de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto têm participado, mostraram que os pacientes têm boa recuperação. Cerca de 75% dos pacientes têm estabilizado na progressão dos sintomas ou até melhorado, e muitos deixaram de apresentar novas crises por mais de 5 anos. No caso do transplante para a esclerose múltipla, o que a gente quer é destruir os linfócitos, que são as células do sistema imunológico, que estão atacando essa bainha. A medula inteira não está doente. Então, o próprio paciente pode ser a fonte dessa célula-tronco. Então, o mecanismo é chamado de transplante autólogo. Nada a ver com o transplante de medula óssea para uma leucemia ou doenças raras. Então, como funciona? Pacientes que não respondem ao tratamento habitual para esclerose múltipla, você pode tentar obter a célula-tronco dele, depois essa célula-tronco é congelada, né? E cerca de 2 semanas a 6 semanas, esse paciente recebe uma carga bem grande de drogas que vão atacar esse linfócito doente. E uma outra droga bem específica, que é bem específica para esses linfócitos. Então, o paciente, nesse momento, se interna, recebe esse preparo e depois recebe de novo a sua célula-tronco. Depois de cerca de 14 dias, a medula óssea dele volta a funcionar e as taxas do sangue que estavam baixas voltam a subir. A atriz Cláudia Rodrigues fez o transplante para tratar a esclerose múltipla e tem avançado em sua recuperação. E o melhor de tudo, que é um procedimento relativamente seguro, né? Você tem a célula-tronco de indivíduo. E se você comparar esses novos anticorpos monoclonais que existem, ele é até um procedimento mais barato do que essas novas tecnologias. Então, realmente, ele faz parte do arsenal. Ele não é um milagre, mas é uma possibilidade para essas pessoas que têm essa doença. E para quem quiser doar a medula óssea, que servirá para várias doenças, a médica explica. Para doar, a pessoa tem que ter de 18 a 55 anos e bom estado de saúde. Ela não pode ter doenças infecciosas, então hepatite, AIDS, sífilis, as mesmas que a gente usa para critério de doação de sangue, né? Então a pessoa não pode ter doenças infecciosas e não pode ter tido câncer.
Além disso, é necessário ficar atento aos dados cadastrados. Caso você mude de endereço ou telefone, atualize seus dados no banco de doação ou no site do Redome. Dessa forma, os hospitais poderão te encontrar facilmente. E quem sabe, você que já é doador ou você que se tornará um, poderá salvar a vida do Aleph ou de alguma das milhares de pessoas que estão apenas esperando. Ele só precisa de um. Então tem 20 milhões hoje, ele não tem nenhum. Mas às vezes um que não se cadastrou ainda é o compatível com ele. E com tantas outras pessoas que estão me esperando. Em algum lugar do mundo alguém vai ser compatível, né? Aí a gente está esperando para ver quando que essa pessoinha idêntica aí vai aparecer. Um gesto simples, você pode salvar a vida de uma pessoa. Então, é uma doação que você pode fazer em vida, né? E pode ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de extrema dificuldade. Porque é a vida de uma pessoa, né? Às vezes a gente não consegue entender que 5 ml de sangue a mais, 5 ml a menos, vai fazer tanta diferença assim por no centro. O que você vai falar para esse pessoal de casa que ainda não é doador de medula? É importante, né?